eu sou a Valéria Mortara, sou nutricionista e eu tô aqui no canal da Unimed Londrina para te ensinar a fazer feijão. Nós estamos aqui no colher e você vai aprender desde o comecinho. Bom, aí você não tem a menor noção de quanto de feijão que você vai fazer, fica com medo de faltar ou de sobrar. Se você tem uma xicrinha de café na sua casa, essa aqui é uma medida assim que certamente vai satisfazer uma pessoa num almoço, ou num jantar, numa refeição que tem arroz, feijão e outras coisas, tá? Então, você mede uma xicrinha dessa por pessoa, né? É mais ou menos isso que você precisa para fazer o feijão. A primeira coisa, né, para fazer o feijão, escolher o feijão. Claro que você comprar um feijão bom, você vai ter um resultado melhor e mais facilmente, tá? Então, como que você escolhe um feijão bom? É legal você comprar um feijão que esteja opaco. Ok, comprei o meu feijão e tal, aí eu vou escolher, e isso é bem importante porque acontece muito de vir pedrinha no meio do feijão, tá? Porque é normal do processo lá de escolha dele. Então, escolher o feijão não é nada muito complexo, né? Então nós temos o feijão, aí você dá uma lavadinha nele e coloca ele de molho por mais ou menos 2 horas. Bom, então o feijão ficou de molho, ele ficou de molho mais ou menos, se ele ficar 1 horinha de molho já dá um belo adianto. Se não der tempo para deixar de molho também não tem problema, mas é legal que ele fique de molho em torno de umas 2 horas. Quando ele fica de molho ele incha e aí tem um truque bem legal. Você escorre a água que ele ficou de molho e cozinha numa água nova. Então vamos escorrer o feijão e colocar ele de molho, ok? Então vamos lá. Aí eu venho aqui. Você vai colocar mais ou menos 1 dedo acima de água, né? Acima do nível do feijão. E isso se você colocou o feijão de molho. Se você não teve tempo de colocar de molho, você coloca uns 3 dedos porque ele ainda vai inchar, ok? Aí tampa a panela e põe no fogo. Na hora que a panela der pressão, que é quando ela começa a fazer aquele barulho assim, aí você abaixa o fogo, tá? E quanto tempo que cozinha? Todo mundo me pergunta. Aí vocês vão ver que não tem tempo, porque depende muito do feijão. Então tem alguns feijões que cozinham em 10 minutos, tem outros feijões que demoram 20 minutos. É uma coisa de você ir treinando o seu olfato. Você tem que sentir cheiro de feijão cozido. Você não tá entendendo aqui no vídeo, mas na hora que você for fazer, você vai ver que tem diferença. Bom, então assim, a maior parte das pessoas usa o alho sempre, né? Você pode acrescentar cebola, você pode botar pimentão, tem gente que coloca outros aromáticos, que bate aquele tempero pronto e tal. Nós vamos fazer o mais básico, eu vou fazer a minha receita, claro, né? A única coisa que tem que não é básica nesse feijão é o cominho. Então eu vou usar alho, cebola, vou usar louro, né? Que todo feijão leva louro, e vou usar o cominho. Para refogar os temperos, eu vou usar um pouquinho de óleo. Um truque bem legal para descascar o alho é você cortar aqui a pontinha dele. Esse aqui já tá com a casca bem soltinha. Você corta a pontinha dele e aí você dá um tapa assim com a faca, ó. Deita a faca em cima do dente de alho e faz assim. Aí o óleo do alho faz a casca soltar inteirinha. A nossa receita eu tô fazendo 6 porções de feijão, tá? Então 6 porções de feijão eu vou usar um dentão de alho bem grande. Então eu vou pegar esse dente de alho que eu descasquei e vou cortar ele aqui ao meio e vou colocar ele no meu pilão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sal que eu vou colocar no feijão, que é mais ou menos uma colher rasa de sal, e vou colocar em cima do alho. E aí, eu gosto de colocar a cebola, porque o feijão engrossa mais fácil também, porque aí a cebola derrete ali no caldo e eu acho ela saborosa. Na minha infância, o feijão da minha casa tinha bastante cebola, então é uma lembrança boa. Cortou no meio a cebola, cortou as 2 pontinhas. Aqui nós estamos ensinando para você que não sabe nada de cozinha, tá? Aí você vem aqui e puxa a paredinha externa da cebola. Então eu tenho meia cebola pequena que eu vou picar.
Aí aqui assim, ó, você corta primeiro, sempre segurando ela aqui, você corta as tirinhas compridas, tá? E aí você vai lá. Ó, uma coisa bem importante em relação à panela de pressão, assim, na verdade são algumas coisas. É quando ele começa a fazer esse barulho aqui e às vezes a válvula fica passeando assim, às vezes a válvula fica quietinha, significa que ele deu a pressão, né? Então você, primeira coisa, abaixa o fogo, porque não tem necessidade de ficar no fogo alto, você vai estar gastando gás à toa, porque ele já atingiu a temperatura máxima, tá? Abaixa e aí que você conta o tempo quando você tem alguma receita que tem o tempo. Como eu expliquei para vocês, a gente aqui não tem tempo, mas o tempo mínimo de cozimento de feijão é 10 minutos, quando é um feijão super novo, que vai cozinhar muito rápido. Eu normalmente, depois de uns 15 minutos, eu começo a ficar meio atenta, tá? Então, para fazer o tempero, eu coloco na panela um pouco de óleo. Ai, Valéria, posso temperar meu feijão com azeite? Pode, ele vai ficar com um gosto não muito brasileiro, né? E o azeite, quando esquenta, muitas propriedades dele você perde, então talvez seja desperdício. Eu acho melhor você usar um óleo neutro. Pode ser óleo de girassol, pode ser óleo de soja. Então eu tô aqui com a minha cebola no fogo, no óleo. Aí eu vou colocar o louro, tá? No óleo, porque o tempero seco é legal que ele vá direto no óleo, porque ele solta mais o sabor. Então eu vou cortar minha folha porque ela tá muito grande, mas não vou cortar muito, porque é muito ruim você tá dando uma garfada no feijão e depois ter aquele pedaço de louro assim. Então é legal você ver o louro para poder retirar. E vou colocar uma pitadinha de cominho. Isso aqui é uma coisa da Valéria, tá, gente? Aí, para mim, um truque legal é deixar essa cebola começar a dourar mesmo, tá? Ela vai dar uma queimadinha, porque toda vez que ela dá uma queimadinha, ela carameliza e aí ela fica com um sabor mais acentuado. Ó, então agora ela dourou, aí eu vou colocar o meu alho. Dar mais uma douradinha e colocar o feijão. E só. Bom, aí passou uns 10 minutinhos, esse feijão era um feijão, como eu mostrei pra vocês, o grão tava bem opaco, então eu percebi que era um feijão bem novo, então é coisa muito rápido o cozimento. Eu tô sentindo um cheiro de feijão cozido, e isso é como eu falei, você vai treinando o seu olfato e você vai entender o que eu tô falando. Então agora o que que eu faço? Eu desligo a panela, vai pra pia e joga água aqui embaixo, ó. Água fria. Voltou o feijão pra cá. Tchan. Aí, vamos ver se ele tá mesmo cozido, porque se ele não tiver, eu posso voltar ele pra panela. Ó, os grãos estão abertos, tá? Exatamente do jeito que eu quero. Então agora no tempero ele vai engrossar. Então agora o alho e a cebola se incorporaram. E aí eu vou lá e coloco o meu feijão. Agora a gente deixa isso ferver até que engrosse. Não há necessidade, se o feijão cozinhou bem aberto, ficou bem aberto, não há necessidade daquele negócio de engrossar, de amassar um pouco de feijão antes, nada disso. Na própria fervura ele vai engrossar, é só uma questão de paciência. Bom, então em menos de 10 minutos eu tenho um feijão com o caldo grosso, lindo, maravilhoso. O que que acontece? Se você por acaso cozinhou o feijão com muita água, você só vai ter que esperar um pouco mais.